seja louvado, hoje e eternamente. Amém. Amados irmãos e amigos do YouTube, Facebook, Instagram e da Web Rádio El Shaddai, vos saúdo a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue vos abençoando, trazendo paz para a família, casamento, para a saúde e, acima de tudo, vida espiritual em Cristo Jesus. Sem delongas, nesta madrugada de domingo, dia 1º de junho de 2025. Hoje, exatamente metade do ano de 2025, dia 1º de junho, vamos trazer aqui uma mensagem de suma importância, uma mensagem cristocêntrica, mensagem para as nossas vidas espiritual. Amém? Encontra-se hoje profeta Amós, seu capítulo de número 8 e o verso 11 e 12. Assim está escrito. Amós, capítulo 8, verso 11 e 12. Eis que vem dias, diz o Senhor, Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão errantes de mar a mar, de norte a oriente. Correrão de um lado para o outro, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Pai, aqui está, Senhor, a tua bendita palavra. Palavra que nos alimenta, palavra que nos guia, que nos santifica, que nos liberta, Senhor, e não volta para ti vazia. Em nome de Jesus eu te peço nesta hora da madrugada, Pai, que teu Espírito Santo venha abrir as mentes e os corações de todos os irmãos e amigos que ouvirão esta mensagem, os de perto e de longe. Senhor, continua provocando sede e fome aos corações pela tua bendita palavra, porque a tua palavra é a verdade. Isso eu peço, já sou grato a ti, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus seja louvado hoje e eternamente. Amados, observamos que o ser humano tem uma tendência de rejeitar tudo aquilo que ele tem. Geralmente, isso acontece porque, pela natureza, não dão valor às coisas que têm. Mas perceba que quando as perde, aí o valor ele vem. Vamos aprofundar este assunto biblicamente, aonde as pessoas elas só dão valor às coisas quando não têm.
Darei algum exemplo. Quando alguém tem um trabalho, começa realmente se queixar, dizendo que não é escravo, dizendo que ele merece algo melhor, mas quando fica sem o emprego ou trabalho, aí começa a se queixar, desejá-lo, se arrepende por não ter perseverado, se esforçado mais. Não é diferente no relacionamento, no casamento, aonde as pessoas, quando estão casadas, se a mulher reclama do marido, o marido reclama da mulher, dizendo que encontrará coisa melhor, não é assim? Mas quando perde, e aí vê que na verdade fez bobagem, muitas vezes não tem mais jeito. Não é diferente quando os filhos têm seus pais e quando estão, por exemplo, na velhice, que é mandamento de Deus, honrar pai e mãe, para ter vida longa sobre a terra e não venha sobre ele morte. Como está escrito, Efésios 6, do 1 ao 3. Mas quando os pais estão presentes e que têm muitos filhos, por exemplo, um joga para o outro, cada um querendo justificar o seu problema, dizendo: fulano tem mais tempo, fulano pode mais, a condição é melhor. E assim, meus amados, quando perdem os pais, aí vão ter remorso, não é arrependimento. Remorso por conta que não teve o carinho, o amor, o zelo pelos pais. Porém, esquecem que seus pais perderam muitas horas, dias, meses, quem sabe anos, de sono por conta do cuidado com os filhos. Interessante que outro dia eu vi uma palavra que me chamou a atenção, aonde dizia que uma mãe cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuida de uma mãe. Isso é triste. E qual é a dificuldade? Cada um querendo dar ênfase a seus próprios interesses, esquecendo que também, se não morrerem jovem, vão envelhecer. E aí a pergunta é: não vão precisar de ser cuidado por alguém, seja por filhos, netos ou outro alguém mais próximo? Pense nisso. A palavra de Deus diz que tudo que você e eu plantarmos, vamos colher. Quem planta na carne, corrupção e morte, mas quem planta no Espírito, salvação e vida eterna. Amém? Então, o texto lido de Amós vai falar de uma sede e fome espiritual. Não é carnal, é espiritual. E diz assim o texto que lemos de Amós, capítulo 8, verso
11, 12. Eis que vem dias, diz o Senhor, Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão errantes de um mar até outro mar, do norte até o oriente. Correrão de um lado para o outro, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Meus amados, nos dias atuais, em muitos países do mundo, essa profecia já está acontecendo. Por exemplo, Coreia do Norte, se alguém for pego com a Bíblia, que é a palavra de Deus, são presos, mortos por conta deste livro. E porque tem tanto ódio deste livro? Se é um livro aparentemente igual aos outros, mas porque só este livro é perseguido? Porque é um livro espiritual, é a palavra de Deus. E quem lê este livro com fé, pedindo a Deus revelação, Deus dá. E é através do Espírito, porque a palavra diz, segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso de número 20 e 21, está escrito: porque a profecia deste livro nunca foi produzida por vontade humana. Ou seja, não é de interpretação pessoal, porque nunca foi produzido por vontade humana, mas homens impelidos, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram. Logo, quem lê este livro tem sua vida transformada, liberta das potestades do ar, Satanás, que tem escravizado todos que andam errante, como está escrito, a má fala de povos, nações, que vai ao Oriente, ao Ocidente, buscando esta palavra e não encontrarão. Observe que, como eu já disse, a Coreia do Norte, China, Índia e principalmente todos os países aonde o muçulmano é maioria, a religião muçulmana, e principalmente quando são radicais. Se encontrar, por exemplo, no celular, um aplicativo da Bíblia, ou carregando a Bíblia, muitos são mortos, outros presos, outros escravizados para fazer trabalho escravo de graça por conta deste livro, por conta que professa a sua fé em Jesus. Meus amados, mas nós, brasileiros, temos ainda o privilégio de falar das boas novas de salvação, que é Cristo. Só em Jesus há salvação, só em Jesus há libertação, só em Jesus há remissão dos pecados através do teu sangue, e só Jesus salvação para toda a humanidade. Não deixe enganar. Religião mata, não salva ninguém.
Geralmente as pessoas dizem: ah, eu nasci na lei tal e vou morrer na lei tal. Misericórdia. Porque se ele lê a Bíblia, vai ver que ninguém vai ao Pai senão por Jesus. João 14, verso 6. O próprio Senhor Jesus diz: eu sou, singular, único, o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Porém, o diabo, o príncipe deste mundo, o Deus desse século, com D minúsculo, 2 Coríntios 4,4, teve o entendimento de cegar os incrédulos, que é a mente, para que neles não resplandeça o Evangelho de Cristo, que é a glória de Deus. Meus amados, vamos buscar o Senhor enquanto podemos achá-lo. Vamos invocar o seu nome enquanto ele está perto. Isaías 55, verso 6. Buscar o Senhor enquanto estamos vivos. O salmista Davi, no Salmo 115, verso 17, diz: quem desce à sepultura, ou que morre, não louvam ao Senhor. Mas quem está vivo, pode louvar o Senhor. Salmo 150, verso 6 diz: tudo que tem vida ou fôlego, louvem ao Senhor. Amém? Então essa profecia, ela vai vir sobre toda a terra. Aonde diz a palavra em Amós, seu capítulo de número 8, verso 11 e 12, estão chegando dias, declara o Senhor Deus, aonde enviarei fome sobre toda a terra. Não é fome de pão, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir a minha palavra, a Bíblia. Não vamos perder tempo. Muitos rejeitam essa grande oportunidade que nós temos. Muitos só apenas têm uma Bíblia como enfeite, ou até mesmo como se fosse, por exemplo, algo de amuleto, deixando a Bíblia aberta, geralmente no Salmo 91, que é um salmo de batalha, que começa dizendo: aquele que se esconde no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi a meu Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele sempre confiarei. Então, é um salmo de batalha. Outros deixam no Salmo 23, aonde diz: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Outra versão diz: e nada me faltará. Mas o correto é: de nada terei falta. Porém, tanto no Salmo 23, 91, ou qualquer outra página da Bíblia, ela aberta é um livro comum. Apenas vai ficar lá marcada, amarelada pela poeira. A Bíblia não é amuleto. Mas quando meditamos no que está escrito, aí, como diz o escritor aos Hebreus, capítulo 4, verso 12, ela passa a ser viva e eficaz. Amém? Deus seja louvado hoje e eternamente. Aleluia! Então, meus amados, muitos, por exemplo, têm naufragado na fé
por conta que não dá valor à Bíblia, a palavra de Deus, porque a fé, ela é produzida, aumenta, quando você e eu lemos a palavra, Romanos 10:17, de modo que a fé é produzida em ouvir e ouvir a mensagem de Cristo. Aleluia! Vamos aprofundar esse texto de Amós, aonde o Senhor categoricamente fala através do profeta Amós, dizendo que ele vai mandar fome sobre toda a terra. E não é fome de pão nem de água, mas em ouvir a palavra dele. Por exemplo, em Apocalipse, a partir do capítulo de número 6 até o capítulo de número 19, vai falar de uma grande, terrível tribulação. É um período de 7 anos, 3 anos e meio de paz, entre aspas, uma falsa paz. Mais 3 anos e meio de uma grande, terrível tribulação. Nunca houve, nunca haverá. O próprio Senhor Jesus falou em Mateus 24, verso 21. E nesse período, no governo único, que é do anticristo, todo ser humano será perseguido, principalmente a Bíblia será destruída por conta que este livro liberta. João 8:32. Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. João 8:36. Se o Filho, pois, vos libertar verdadeiramente, sereis livre. Então, nesse período, aquele que brincou de ser crente, crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo, crente 007, só é crente quando está na denominação, quando está no trabalho, faculdade, colégio, eles são secretos, ninguém sabe. Então, meus amados, vamos valorizar esta oportunidade que todos temos, principalmente os brasileiros, porque são poucas as nações que ainda pode se falar da Bíblia abertamente. A maioria absoluta já é proibido. É só você entrar, por exemplo, na Portas Abertas. É um site onde fala da perseguição dos cristãos em todo o mundo. E o ranking número 1 está entre Coreia e China. Depois vem Índia e as demais nações aonde o comunismo prevalece, o islamismo, que está tudo de mão dadas. Aleluia. Glória a Deus. Vamos, nesta oportunidade, nos aprofundar mais nesse tema. Certa época, Jesus, no seu ministério terreno, ele estava numa festa muito importante da época e no final da festa, ele se levanta
João Evangelho, capítulo de número 7, verso 37 e 39. Ele diz assim: no último dia e mais importante da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que é o Espírito Santo, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Aleluia! Ouvindo as suas palavras, alguns dentre o povo disseram: certamente este homem é profeta. Aleluia! Glória a Deus! Amados, foi isso que Jesus falou quando ele teve um encontro com uma mulher samaritana no poço de Jacó. Aquela mulher era adúltera e ela foi tirar água no poço ao meio-dia. Por que meio-dia? Porque é a hora de pico mais quente do dia. E por ser adúltera, era rejeitada, inclusive pelos samaritanos. Então era a hora que ela ia para não ser envergonhada. Mas ela não sabia que naquele dia ela ia ter o encontro com o Salvador do mundo, o autor da vida. E em João Evangelho, no seu capítulo de número 4, vai dizer essa história, contar esta história. E diz assim: glória a Deus. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais do que João. Embora não fosse Jesus que batizasse, mas seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. O Senhor conhece o coração do ser humano. E Deus sempre vai dar um jeito de salvá-lo quando ele tem esse desejo. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamado Sicar, perto das terras de Jacó, que dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, porque naquele tempo era no 11, de pé, não era como hoje, de avião, carrão, trem, metrô, aplicativo, etc. Então, Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe: Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido
à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, aleluia, você lhe teria pedido e ele teria dado água viva. Disse a mulher: o senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Aleluia! Onde pode conseguir essa água viva? Jesus não estava falando desta água. Esta água realmente sacia a nossa sede. Esta água, ela nos banha, nos alimenta, mas não era desta água. Jesus estava falando de uma água espiritual. Acaso o Senhor é maior do que o pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Sim ou não? Nós bebemos, ela sacia a nossa sede, mas depois a sede volta. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher se apressou a falar. A mulher lhe disse: Senhor, dai-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Então a mulher não entendeu que água era que Jesus estava lhe oferecendo, como ele oferece hoje a todos que nele se aproxima e crê. É o Espírito Santo, esta água que jorra no nosso interior para a vida eterna. Aleluia! Então, meus amados, quando Jesus continuou dizendo para aquela mulher, já que ela pediu aquela água, para ele mostrar que ele sabia tudo da sua vida, como também ele sabe da minha, da sua e de todo ser humano, ele disse assim: vá buscar o seu marido. Não tem marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem que agora vive também não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Ou seja, aquela mulher era prostituta, era amante. Por isso, Jesus chama a ela a atenção. E quando Jesus fala isso, olha a reação da mulher. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas os judeus dizem que é Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: crê em mim, mulher,
está próxima a hora em que vocês adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem do judeu. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aleluia! São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e importa que seus verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Muito nos dias de hoje tem até idolatrado montes, aonde faz campanha dizendo: estou fazendo campanha no monte, campanha disso, campanha daquilo, como se o monte fosse um lugar aonde todo encontrasse Deus. Na verdade, isso é um equívoco. Jesus foi enfático, categórico, incisivo, falando para aquela mulher samaritana que não era nem no monte, nem em Jerusalém, aonde deveríamos adorar Deus. Porque Deus é espírito e importa que seus verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus, por exemplo, ensinou aos seus discípulos que ele deveria entrar em secreto no seu quarto, porque Deus ouve, vê tudo que nós fazemos. E porque Jesus, ele orava nos montes, tinha um porquê. E qual era esse porquê? Era o único lugar que Jesus tinha sossego para ter intimidade com o Pai. Porque onde Jesus estava, seja na cidade aonde ele estava hospedado, geralmente na casa dos discípulos, porque o próprio Senhor falou para André que ele não tinha nem onde reclinar a cabeça. As raposas tinham as suas tocas, os passarinhos os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mas aonde Jesus estava, em qualquer casa ou na cidade, multidões o apertavam. Aí, para ele ter o particular com o Pai, ele ia geralmente à noite, porque durante o dia o povo também ia atrás. Mas à noite, Jesus estava no monte por conta de ter um particular com o Criador. Aleluia! E aonde devemos adorar? Jeremias 29, verso 13. Buscar-me-ei, e me acharei quando me buscardes de todo o vosso coração. Seja no monte, seja no seu quarto, seja na congregação, seja no seu carro viajando, seja no trem, seja na faculdade, seja no trabalho, não importa o lugar. Quando eu e você buscarmos o Criador de todo o nosso coração. Amém? Deus seja louvado. Então, meus amados, esses dias está próximo, aonde o Senhor vai mandar sede e fome sobre toda a terra. Não é fome
de pão nem de água, mas de ouvir a sua palavra. Profeta Ezequiel, no seu capítulo de número 3, o Senhor diz a Ezequiel as seguintes palavras. Aleluia. Capítulo 3, verso 1 a seguir. E ele me disse: filho do homem, coma este rolo, depois vá falar à nação de Israel. Eu abri a boca e ele me deu o rolo para eu comer. E acrescentou: filho do homem, coma este rolo que estou lhe dando e encha o seu estômago com ele. Então eu comi, em minha boca era doce como mel. Aleluia. Depois ele me disse: filho do homem, vá à nação de Israel e diga-lhe as minhas palavras. Glória a Deus. Rolo. Nos dias atuais, chamamos de Bíblia. Bíblia significa conjunto de livros. Este livro, chamado Bíblia, contém nele 66 livros. E um único livro, 66. Por isso que é chamado de Bíblia, biblioteca. É uma biblioteca num único livro. Só que a Bíblia, ela passou a ser chamada Bíblia no ano de 1500 para cá. Porque antes desta data era rolo de Ezequiel, rolo de Isaías, Daniel e assim sucessivamente. Por exemplo, quando Jesus estava pregando no seu ministério terreno, e no capítulo 4 de Lucas, olha que diz o verso 17 a seguir. E foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu, encontrou o lugar onde estava escrito. Porque nessa versão, NVI é uma versão nova, mas a antiga vai dizer rolo. E o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Aleluia! Então ele fechou o livro, que na época era rolo, devolveu ao assistente, assentou-se na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Porque esta palavra que Jesus falou foi proferida 750 anos antes de ele vir a este mundo, pelo profeta messiânico Isaías. Então Isaías, no seu capítulo de número 61, vai dizer a mesma coisa. Por isso que Jesus disse hoje: se cumpriu esta palavra no meio de vocês. Porque Isaías 61, o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar as boas notícias aos pobres,
Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza e óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para manifestação da sua glória. Então, quando Jesus leu o rolo, aleluia, de Jeremias, ele diz: hoje se cumpriu esta palavra no meio de vocês. Em questão de Ezequiel, quando ele fala que quando ele comeu o rolo, que a palavra não é literal comer a Bíblia, mas a palavra, então ele vai dizer que na sua boca era doce como mel. Como diz o texto, aleluia, verso de número 2. Eu abri a boca e ele me deu o rolo para comer. E acrescentou: filho do homem, coma este rolo, estou lhe dando, e encha o seu estômago com ele. Então eu comi, e em minha boca era doce como mel. Aleluia. Mas esta mesma passagem, vamos ver, por exemplo, João falando deste rolo, o significado, porque era doce e no estômago vai ser amargo. Apocalipse 10. Aleluia. Vai dizer assim, verso 8. Depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar do céu. Vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo, que se encontra de pé sobre o mar e sobre a terra. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Ele me disse: pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo, senti que o meu estômago ficou amargo. Então me disse: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, língua e reis. Amados, pregar o evangelho é doce, é fácil, é bom, mas torna-se amargo, porque somos perseguidos por conta das boas novas, por conta do nome que é sobre todos os nomes, Jesus Cristo. É isso que o profeta, ele falou, que na boca o livro era doce, mas no estômago era amargo. Porque muitas vezes somos defamados, agredidos. Nos dias atuais, a agressão muitas vezes é mais física, mas até há de fato agressões não só mais física, mas literal. E em muitas cidades e nações, muitos são açoitados, presos
escravizado, morto por conta deste livro, que na boca é doce como mel, mas se torna amargo no estômago. Aleluia! Glória a Deus! Então, meus amados, virão dias, declara o Senhor, que Ele vai enviar fome em toda a terra. Não é fome de pão, nem sede de água, mas fome e sede da sua palavra. Não vamos perder tempo, vamos priorizar o reino de Deus, meditar na sua palavra. Como disse, por exemplo, o próprio Senhor Deus a Josué, quando ele vai ter incumbência, uma responsabilidade muito grande de substituir Moisés, o homem que Deus mais usou na terra, na velha aliança, para fazer prodígios, maravilhas. E ele vai dizer em Josué, capítulo 1, essas palavras. Verso de número 5. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Mas aqui tem um porém. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não desvie dela para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Verso 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, a Bíblia, e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Aí ele diz no verso 9: Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime, mas o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar. Ele só vai estar comigo e contigo se obedecermos. Porque no verso 8 ele vai dizer: Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos será bem sucedido. O que ocorre nos dias atuais de muito tempo? Que muitos que se dizem crentes, já deixou este livro empoeirado na sua estante, aberto ou fechado. O que ocorre? Que não estão tendo mais prazer. E por que isso acontece? A Bíblia responde: por se aumentar o pecado, o amor de quase todos esfriará. Mateus 24, 12. Mas o 13 tem a resposta: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Que perseverar na palavra, na oração, consagração com jejum, aí será salvo. Mas aquele que já deixou o livro na estante e só pega como amuleto para ir para o culto, quando chega lá fica perdido, não sabe nem manusear o livro, se é nova aliança, se é velha aliança,
E resultado? Estão perdendo tempo, esquentando a cadeira nos cultos, mais vazio. E quando sai dali, ou é crente Raimundo, maioria, ou 007, crente secreto. Deus tenha misericórdia. O apóstolo Paulo, maior exemplo na nova aliança depois de Jesus. No capítulo de Colossenses capítulo 3, verso 15 a seguir, ele diz assim: Aleluia! Quem tem ouvido, ouça, que o Espírito fala às igrejas. Que a paz de Cristo seja o juiz entre seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membro de um só corpo, e seja agradecido. Verso 16, Colossenses 3. Habite ricamente a palavra de Cristo. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem, aconselhem-se uns aos outros, com toda a sabedoria, cante salmo, hinos, cântico espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. E tudo que vocês fizerem, seja por palavra ou em ação, faça-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graça a Deus Pai. Amém? Eu ouço muitos, inclusive crentes, dizer: Deus está comigo, Deus não me abandona. É engano. Segunda carta a Timóteo, o apóstolo Paulo escrevendo a seu filho na fé, capítulo 2, verso 11 e 12. Palavra fiel é esta: se nós com ele perseveramos, com ele também reinaremos. Se padecemos com ele também viveremos. Se nós o negarmos, ele também nos negará. Pense nisso. Cuidado com os pregadores coach, pregadores de rosas, pregadores que massageiam ego, aonde diz que Deus nunca vai te abandonar. Se isso fosse verdadeiro, não existiria Hades, sepultura, inferno. Esses são os lugares, traduzido por um só que é inferno, que significa a ausência de Deus. Todos que rejeitam o seu Filho amado Jesus Cristo, porque Jesus, ele é o único Salvador da humanidade. Jesus é o único que perdoa pecado. Jesus é o único que leva o pecador remido pelo teu sangue para morar no céu. Porque ele é a ponte de ligação entre os homens e Deus. Caminho é isso. É uma estrada que leva alguém a determinado lugar. E ele diz em João 14, verso 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Muitos estão dando mais valor às coisas criadas do que o Criador. Muitos dizem: não deixo a religião dele por conta dos seus antepassados, que lhe ensinaram daquele jeito. Mas o problema é um só: não querem abandonar a prática do pecado. Porque ser cristão significa renunciar literalmente às paixões terrenas, os pecados que nos separam de Deus,
a mentira, o tabagismo, a bebida, o adultério, a fornicação, que é sexo fora do casamento civil. E tem muitos crentes que estão nesta prática da fornicação. E muitos pregadores dizem que não é necessário o casamento mais, porque Deus não está preocupado com casamento. Doutrina do inferno. Não deixe que ninguém o engane, porque de Deus ninguém zomba. Tudo que plantamos vamos colher. E a Bíblia é enfática e categórica. Qualquer outro que pregue outro evangelho, seja apóstolo, disse Paulo, ou um anjo do céu, seja amaldiçoado. Então, cuidado. Dê lugar ao Espírito Santo, porque é Ele que nos revela a palavra. Já indo para o encerramento desta mensagem, aonde muitos hoje não dão mais valor à Bíblia, à leitura diária da palavra, não tem prazer numa mensagem cristocêntrica, porque diz que não tem tempo, é muito tempo, 1 hora. Meus amados, deixa eu lhe falar. Todos que pensam assim estão perdendo tempo, porque quem não tem tempo para Deus está perdendo tempo, porque é Ele que nos dá fôlego de vida, é Ele que nos dá um sono reparador, nos guarda dormindo, como disse o salmista Davi, Salmo 3,5, eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustenta. Salmo 118, verso de número 24. Este é o dia que nos fez o Senhor. Alegremo-nos e regozijemo nele. Tudo é dele. Salmo 24, verso 1. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e sua plenitude. Aleluia! Nada é meu nem seu aqui na terra. Somos apenas mordomos, porque tudo é dele. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, hoje eternamente. Amém. Romanos capítulo 11, verso 36. Amados, já chegando para o final desta mensagem, o profeta Amós, ele falou em nome de Deus. Naquela época foi para o povo de Israel, mas a palavra, ela é para sempre. Jesus disse em Mateus, capítulo de número 24, verso 35, passaram céu e terras, mas as minhas palavras não hão de passar. Então a fome que Deus, ele se refere a Amós 8:11, é uma fome espiritual, é pela palavra, não é fome de pão nem água. E a consequência, esta fome espiritual, é o afastamento de Deus, a falta de atenção à sua palavra, a falta de busca do Senhor. E a passagem destaca a busca desesperada das pessoas pela palavra do Senhor, mas não terão sucesso. Como eu já disse, vai acontecer literalmente no mundo inteiro, na grande e terrível tribulação. Jesus jaz à porta. Desperta, tu que dormes. Levante dentre os mortos, e Cristo esclarecerá sobre ti. Amém? Efésios 5, verso 14. Meus amados, então chegando ao final desta mensagem, podemos buscar uma relação mais profunda com Deus e ouvindo a sua palavra, priorizar, buscar Deus e a sua palavra em nossas vidas,
podemos refletir sobre a consequência de ignorar a palavra de Deus e buscar, aleluia, Ele enquanto estamos vivos, voltar para Ele de todo o coração. Aleluia. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. As pessoas buscam felicidade. Felicidade nas coisas criadas. Dinheiro, relacionamento, mas não encontra. Porque a verdadeira felicidade encontra-se na palavra de Deus. Olha que diz Apocalipse 1 e o verso de número 3. Felizes aquele que lê as palavras da profecia, e felizes aquele que ouve e guarda o que nele está escrito, porque o tempo está próximo. Você está preparado? Desperta, tu que dormes. Cristo, ele vem. Vamos nos preparar. Vamos meditar na palavra de dia e de noite, porque nela encontramos a direção, lâmpada para meus pés, luz que clareia o meu caminho. É a tua palavra. Salmo 119, verso de número 105. Amém? Que o Espírito Santo, em nome de Jesus, continue abrindo as mentes e os corações, dando sede e fome da palavra. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja, de nós e de toda a humanidade. Em nome de Jesus. Amém? Shalom Adonai e um grande abraço.